Sejam bem-vindos a mais um Tira Dúvidas do Conquistar. Eu sou o professor Mário. Vamos à aula? Olha só, aula 6, língua portuguesa, redação, o regente e a orquestra de palavras. Objeto de conhecimento, regência verbal. Vamos à nossa dúvida? Vamos lá. Dúvida: vou no banheiro ou vou ao banheiro? Outra questão, outra dúvida. Assistimos o documentário ou assistimos ao documentário? Vou deixar um tempinho para você responder. Daqui a pouquinho eu retorno. Responderam a dúvida? Muito bem, vamos tirá-las. Olha só. Então temos aí. Assistimos ao documentário. Olha só, quando queremos nos referir ao ato de ver alguma coisa, como um filme, ou até mesmo uma situação, usamos o verbo assistir como transitivo indireto. Assistimos ao documentário. E não assistimos o documentário, como é frequentemente falado na linguagem coloquial. Observe aqui, ó, assistir no verbo transitivo indireto. Por quê? Porque utilizamos uma preposição. Professor, me explique melhor. Quem assiste, assiste a algo. Então, assistimos a o documentário. Muito bem, olha aí, temos o artigo indicando que documentário é gramaticalmente masculino. O documentário, assistimos a o documentário, assistimos ao documentário. Vou no banheiro? Não, você vai a. Quem vai a algum lugar. No caso, eu vou ao banheiro. Masculino também, nesse caso aí, né? Então, vou ao banheiro. Modo correto de falar, de escrever, no modo correto de escrever. Na linguagem coloquial é uma outra situação. Muito bem. Prosseguindo, olha só, prosseguindo. Então temos aí esta situação, ó. Chegamos no voo das 11 horas. Chegamos no voo das 11 horas. Muito bem. Então temos aí chegamos no voo das 11 horas. Então temos aqui um verbo intransitivo. Professor, o que vem ser um verbo intransitivo? Um verbo intransitivo são aqueles que não precisam de complemento, já que o significado da ação verbal ele é completo. Então temos aí, ó, chegamos, né? Então ele é intransitivo. Por ele só esse verbo ele já tem sentido sozinho, não é isso? Ele não precisa de complemento. No caso aqui temos um adjunto adverbial de meio e de tempo. Ó. Chegamos no voo das 11 horas. Muito bem. Observe esse outro sentido aqui. Ó. Eu quero tambaqui. Quem quer algo. Né? Quer algo. Eu quero, temos um verbo transitivo direto, ele precisa de um complemento, porque se eu disser somente eu quero, aí você vai me perguntar, professor, quero o quê? Não é? Então ele necessita transitar, ele precisa de um complemento, precisa, nesse caso, de um objeto direto. Ele não tem aqui preposição. Eu quero tambaqui.
para facilitar o reconhecimento dos verbos transitivos diretos, você poderá fazer algumas perguntas para ele, né? Quero o quê? Quero quem? Então temos essa situação. As respostas serão sempre objetos diretos, né? Quando eu pergunto, eu quero o quê? Tambaqui, objeto direto, não tem preposição, né? Então a regência aí não pede preposição. Temos mais exemplos para você, olha só. Gostamos de peixe. Observe essa situação diferente. Aqui você vai pegar o verbo aqui e perguntar dele aqui, né? Gostamos, mas gostamos de quê? De quê? Olha como ele pede aqui a preposição. Ele pede a preposição. A regência pede a preposição. Então, gostamos de peixe. Temos um verbo transitivo indireto, porque ele pede a preposição. Logo, temos o complemento dele, que é um objeto indireto. Observe este outro exemplo. Mas você pode perguntar também, ó. Você pode fazer essa pergunta também, aí nesse caso do 3 aí. Você também pode fazer perguntas para o verbo, para assim identificar se ele é ou não transitivo indireto. Gostaram de quê? Gostaram de quem? Notem que sempre ele vai pedir um de. Nesse caso, né, ele vai pedir um de aí. Note que ao fazer a pergunta com o uso de uma preposição, o objeto responderá também com uma preposição. Gostamos de tambaqui. Muito bem, olha só. Entreguei a flor à professora. Quem entrega, entrega algo. Não entrega algo? Entrega. Entregou o quê? A flor. Entrega algo a alguém. A alguém. Observe aqui, ó. Entreguei a flor, temos o objeto direto. Entreguei a alguém. A professora. Muito bem. A preposição a mais o artigo a vai indicar o acento grave. Temos, então, uma preposição aí. Temos aqui um objeto indireto. Entreguei a flor, objeto direto. A professora. Quem entrega, entrega algo a alguém. A preposição mais o artigo vai indicar aí o acento grave. Muito bem. Temos mais informação. Temos mais informação para você. Erro de regência verbal, algumas mais recorrentes. Verbo agradar. Olha só. Verbo agradar. Muito bem. Pode ser transitivo direto ou transitivo indireto. Fica atento aí, olha só. O menino agradou o cachorro. Muito bem. Então temos aí, ó. A presença do filho agradou muito aos pais. Agradar, se referindo ao ato de fazer carinho, ele fica sem preposição. Ele é um verbo transitivo direto, não precisa de preposição. Temos aqui um artigo, né? Isso indicando que cachorro é uma palavra masculina, gramaticalmente masculina. O cachorro. Então, nessa situação aí, vai ser um verbo transitivo direto. Já na situação, se for de ser agradável, satisfazer alguém, ele precisa da preposição a. Observe aqui, ó, a presença do filho agradou muito a os pais. Olha aí, temos uma preposição, mas aí o artigo os, indicando palavra gramaticalmente masculina no plural. Então temos a presença dos filhos agradou muito aos pais. Então você já sabe que agradar, se referindo ao ato de fazer carinho, fica sem preposição. Já se for no sentido de ser agradável, satisfazer, ele precisa de preposição, da preposição a. Prosseguindo, vamos lá. O verbo atentar. Você deve atentar aos, nos e para os detalhes. Notem aqui que você vai utilizar aqui a preposição a, o em e o para, né, nessa situação. Vai utilizar a preposição. Muito bem. Então, sempre vemos atentar-se a algo. Olha só, sempre nós vemos, né?
atentar-se a algo ou atentar-se em algo, em diversos tipos de texto. Isso não é aceito pela norma culta. O correto seria: você deve atentar-se aos detalhes, para os detalhes, atentar-se nos detalhes, não é isso? Exatamente, muito bem, muito bem, muito bem. Temos mais informações para você. Vamos falar agora sobre o verbo implicar. Muita atenção no verbo implicar. O atraso reincidente no pagamento da dívida implicou multa elevada ao devedor. Olha só aqui, ó, implicou multa elevada ao devedor. Muito bem. Então, temos aí essa situação, empregada no sentido de trazer consequências, de ocasionar, causar, acarretar. Implicar é um verbo transitivo direto, ou seja, o complemento dele vem sem preposição. Olha aí, observe aqui como o complemento dele vem sem preposição. Isso aí nesse sentido, de trazer consequências, de ocasionar, de causar, de acarretar, ok? Ela implicou com Paulo. Já nessa situação, né, que se você quiser provocar, você quiser importunar, use o implicar com preposição com. Ó, ela implicou com. No caso aqui, é um verbo transitivo indireto. O complemento vem com a preposição. Muito bem, muito bem, muito bem. Vamos ao checklist do nosso conteúdo? Vamos lá. Aprendemos que, observe, regência verbal é a parte da língua que se ocupa da relação entre os verbos e os termos que se seguem a eles e completam o seu sentido. Os verbos são os termos regentes, enquanto os objetos, direto e indireto, e adjuntos adverbiais são termos regidos. Assim, quando um verbo é intransitivo, não precisa de complemento. Ou transitivo direto, precisa de complemento, mas sem preposição. Diz que ele não é regido por preposição. Então, intransitivo não precisa de complemento. Transitivo direto precisa de complemento, porém sem preposição. E isso porque ele é regido por preposição, sem preposição. Vamos lá? Prosseguindo, olha só. Verbo mais complemento. Observe aí, ó. Os alunos tinham boas notas. Olha só, temos aqui o sujeito da oração, o verbo. Os alunos tinham. Aí você diz assim, professor, se ficar somente no verbo aí não tem sentido, ele precisa transitar. Olha só, ele pede, ele rege aqui, ele é um verbo transitivo. Os alunos tinham boas notas. Então temos um verbo transitivo direto, boas notas. Então ele não pede preposição. Olha só, os alunos tinham boas notas. Já no verbo opinar, observe aqui, ó. Ela opinou. Ela opinou. Muito bem, olha só. Ela opinou sobre o caso. Temos aqui um verbo transitivo, precisa de complemento. Ela vem com complemento, uma preposição sobre. Então, temos um verbo transitivo indireto. Muito bem. Temos mais informação? Temos mais informação? É isso. Então, observe aí. É importante que você note. Vou repetir mais uma vez para você. Olha só. Verbo e complemento. Então, temos aí os alunos. Temos aí o nosso sujeito. Temos aí, olha só. Os alunos. Repetindo aqui para você. Os alunos tinham boas notas. Se eu disser os alunos tinham, você vai me dizer assim, poxa, professor, mas está faltando informação. Por quê? Porque o verbo aqui, ele é um verbo que precisa de informação, ele precisa transitar até seu complemento para ele ter sentido completo.
Porque se eu falar só os alunos tinham, não faz sentido, não é isso? Ele rege, ele pede um complemento. Então, fica assim, ó. É um verbo, já que ele pede, ele é um verbo transitivo. Direto, porque os alunos tinham boas notas. Ele pede um complemento sem preposição. Já o verbo transitivo indireto, ele pede um complemento com preposição. Temos um objeto indireto e um objeto direto. Muito bem. É isso. Vamos chamar agora a nossa dica. Vamos lá? Agora. Anote aí. Nós assistimos ao jogo na casa da minha irmã. Muito bem. Existem algumas regras de regência verbal do verbo assistir que precisam ser decoradas, a fim de que você não cometa erros como esses na sua redação. Memorize essas dicas. Olha só. O verbo assistir estabelece regência com a preposição a, atuando como verbo transitivo indireto com os seguintes sentidos. Olha só. Quando indica o ato de ver, de estar presente, sendo sinônimo de presenciar, de ver, de observar e de testemunhar. Nesse caso aqui, olha só, nós assistimos o jogo. Você está testemunhando, está assistindo algo, né? Muito bem. Então, exatamente, isso aí, olha só. Quando ele indicar, ele vai estabelecer essa regência aí de verbo transitivo indireto com esse sentido aí, de ver, de estar presente, sendo sinônimo de presenciar, de ver e observar e testemunhar. Então, nós assistimos ao jogo na casa de minha irmã. Então, temos aí, ó, assistimos ao jogo na casa de minha irmã. Todos assistiram à briga dos vizinhos. Também estão presenciando, não é isso? Estão presenciando, assistiram à briga dos vizinhos. Notem aí, ó, que ele vai pedir a preposição, pedir a preposição a. Assistir a briga. Falei aqui já para você, olha só. A briga, a preposição mais a artigo, acento grave, não é isso? Muito bem, então tá aí. Palavra gramaticalmente feminina. A briga, por isso, o acento grave. Todos assistiram à briga dos vizinhos. Está aqui, ó. A preposição e a artigo indicando que briga é uma palavra feminina, gramaticalmente feminina. Muito bem. Anota aí, olha só. Esse trabalho assiste unicamente a vocês e a mais ninguém. Notem aí que quando indica o ato de ser da competência de alguém, sendo sinônimo de caber, de competir, de pertencer, ele vai ser verbo transitivo indireto, ou seja, a regência vai pedir uma preposição. Notem aí, ó, esse trabalho assiste. Notem que esse verbo assistir, ele está indicando aí não ver ou assistir algo no sentido de estar presenciando. Ele está indicando competência de alguém. Então, quando ele indicar essa competência, sinônimo de caber, de competir, de pertencer a alguém, verbo transitivo indireto. Esse trabalho assiste unicamente a vocês, olha a preposição, e a mais ninguém. Muito bem. Assiste a você, dá um bom exemplo a seu filho. Notem aí, olha só, assiste a você, dar um bom exemplo a seu filho. Então, é da sua competência. Quando o verbo assistir trazer essa ideia de competência, preposição, verbo transitivo indireto, ok? Muito bem. Temos mais informação? Temos mais informação para você. Olha só. O vice-diretor assiste o diretor no exercício de suas funções. Mais uma vez o verbo assistir aqui, olha só. Temos a segunda. Precisamos de uma secretária que assista à direção nos telefonemas e papelada. Quanto a esse sentido aí, né? O verbo assistir estabelece
regência sem a presença de uma preposição, atuando como um VTD. Atuando como um VTD, né? Um verbo transitivo direto, com o seguinte sentido: quando ele indica o ato de acompanhar, como assessor, sendo sinônimo de acompanhar, de assessorar, então ele vai ser verbo transitivo direto. Então notem aqui que o vice-diretor assiste, no caso aí, ele vai trazer essa ideia aí de quê? De acompanhar, de assessorar, né? Então ele vai trazer essa ideia, ele vai ser verbo transitivo direto. Temos aqui um artigo indicando diretor, no caso, uma palavra gramaticalmente masculina no singular. Precisamos de uma secretária que assista à direção. Temos aqui também um artigo feminino. Direção, palavra gramaticalmente feminina. Muito bem. Então, esse é o sentido. Vamos novamente aqui, olha só. Outro exemplo para você. Será que um dia você vai assistir a quem precisar de sua ajuda? Olha o verbo assistir novamente aí. Ele vai trazer outra ideia, né? Ele vai trazer, será que um dia você vai assistir a quem precisar de sua ajuda? E temos outro exemplo aqui, ó. Será que um dia você vai assistir quem precisar de sua ajuda? O mesmo exemplo aqui. Muito bem. Então, olha só. O verbo assistir, para estabelecer regência com a preposição, ou estabelecer regência com a presença de uma preposição de forma facultativa, podendo atuar como VTI, ou seja, o verbo transitivo indireto, ou o verbo transitivo direto, estando as duas formas corretas. Com esse seguinte sentido, olha só, quando indica o ato de prestar assistência. Nesses casos aí, você pode utilizar tanto com ou sem, ok? Muito bem, então ele vai trazer essa ideia aí, com preposição ou sem preposição, vai estar correto, quando ele trouxer essa ideia de um ato de prestar assistência, sinônimo de auxiliar alguém, né? Será que um dia você vai assistir a quem precisar de ajuda, auxiliar a quem precisar de ajuda? Você pode utilizar ele aí com a preposição ou sem a preposição, verbo transitivo direto ou verbo transitivo indireto, as duas formas vão estar corretas. Muito bem. É isso. Vamos ao nosso encerramento? Vamos lá. Esse foi o nosso Tira Dúvidas. E não esqueça de nos seguir em nossa rede social, @centrodemídias_AM. E nos marque. #Projeto Conquistar Seducando. Até a próxima.